No Analisando Séries de hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu vou indicar um filme para você ver. Exatamente, eu vou indicar um filme para você ver e esse filme vai falar sobre planejamento, sobre como você estruturar a sua vida, como lidar com desafios e como que a gente consegue superar esses desafios com foco nas coisas que são realmente importantes para nós, os nossos valores. Então, antes de mais nada, curte aí o canal porque isso ajuda, curte o vídeo porque isso ajuda o canal a crescer, né? Se inscreve também, aperta o sininho para você sempre estar por dentro das notificações se você está vendo isso no YouTube. Se não, vá na página do Facebook e curta a página do Facebook também, que aí você me segue, beleza? Bom, então vamos iniciar hoje falando sobre o filme Um Sonho de Liberdade. É um filme com estrelando Tim Robbins e Morgan Freeman. Nesse filme, se você... Primeira coisa, esse filme está disponível no Netflix, se você quiser ver, é Um Sonho de Liberdade. Ele está disponível no Netflix, é um filme de 1994. E se você ainda não assistiu, você sabe que nesse vídeo contém spoilers! Exatamente, contém spoilers. Então você já sabe disso, não vou ficar falando mais sobre isso, mas esse filme, ele vai falar então sobre a história de Andy Dufresne. Vou falar Dufresne, tá? Eu posso estar falando errado, mas beleza. Então, Andy Dufresne. O que aconteceu com o Andy? O Andy se vê numa situação onde a esposa dele acabou traindo ele e eles são mortos, né? Tanto o amante quanto a esposa dele são mortos a tiro e ele acaba sendo condenado a 2 anos, né? A 2 prisões perpétuas. Então ele é condenado a 2 prisões perpétuas por cada morte. Ele acaba indo para uma cadeia e nessa cadeia ele se encontra com um desafio muito difícil. Ele tem a dignidade dele é violada, né? Ele tem violências no corpo dele, ele sofre estupro na cadeia, ele apanha muito, então um grande desafio. E claro, isso é no filme, né? Claro que a gente está falando de um grande desafio, mas vamos levar isso para a nossa vida também. Quantos grandes desafios a gente enfrenta? Quantas grandes provações a gente se encontra? Provações que não há saída, que não tem como a gente superar, que é o que acontece com ele. Mas o Andy entende que apesar da liberdade dele ser tomada, o Andy entende que a liberdade não é algo que possa ser tomada assim tão fácil. O que acontece? E apesar de ele ter a liberdade física sendo tomada, ele entende que a liberdade também está na mente. Então ele vai se agarrar a valores que ele considera importantes. E que valores são esses? Os valores de cultura, aonde ele gosta de música, ele vai atrás de música, a leitura também, então ele busca a todo momento estruturar a biblioteca. E como ele faz isso? Ele faz isso com planejamento e paciência. São 2 coisas que nós devemos aprender com o Andy, né? Que é o planejamento e a paciência dos seus planos. Então ele tem uma convicção de que ele precisa montar uma biblioteca. E como ele faz isso? Ele vai escrevendo cartas, uma carta por semana durante 6 anos para que haja verba, para que ampliar essa biblioteca, para que ele consiga colocar mais livros lá dentro. Então ele faz isso para aumentar a cultura, para também beneficiar os seus colegas que estão com ele, os seus amigos que estão com ele, e ele segue beneficiando as pessoas que estão à volta. Então o Andy tem essa capacidade de planejamento, ele entende que precisa beneficiar o outro e ele entende que precisa se agarrar aos seus valores. Mas algo acontece. Como ele começa a beneficiar as pessoas, principalmente o diretor da prisão, quer mantê-lo por perto. Então, quando descobre que o Andy, na verdade, tem uma inocência, ele tenta fazer de tudo para prender o Andy. E o Andy busca fazer o quê? Fugir desta prisão. E para isso, ele planeja durante longo tempo, durante 20 anos, o Andy faz o seu planejamento. O que ele nos diz disso, né? Que às vezes, para a gente ter a nossa vida como a gente gostaria de ter, as coisas que a gente gostaria de ter, às vezes leva tempo, às vezes a gente precisa de um planejamento, às vezes a gente precisa olhar para o nosso futuro, às vezes precisa também vivenciar o presente. O Andy nunca desistiu do presente dele. Ele sempre olhou para o presente, para as coisas que estavam ali, ele foi vivendo, colocando cultura, colocando música, fazendo peças de xadrez para que ele conseguisse ensinar para as pessoas. Ele ensinou as pessoas a lerem, fez as pessoas se formarem também, né, terem graduações dentro da prisão para que elas tivessem esse ensino. Então ele nunca se separou do presente, mas ele nunca perdeu a sua visão de futuro, que é o que mantinha ele a esperança, né, a esperança de que as coisas fossem melhorar, que as coisas fossem
atingir o objetivo que ele queria. E nessa questão ele até fala para o personagem do Morgan Freeman, se eu não me engano o nome dele é Ellis, é o Ellis, né? É o Ellis, peguei uma colinha ali, ó. É o Ellis. O Ellis, ele vai falar que ele já não tem mais esperança, que a vida é ali dentro mesmo, e ele dá uma gaita de boca para o Ellis, dizendo que ele nunca perca a esperança, porque esse contato com a música é o que faz a humanidade dele ainda estar, o desejo de estar livre ainda estar ativo, né? Ainda estar vivo dentro dele. Então, essas coisas, esses valores que o Andy se apega, a gente também pode se questionar nós. Quais são os nossos valores? Quais são as coisas que, diante as grandes dificuldades, nos mantêm motivados? Qual é o nosso propósito? Por exemplo, a gente pode ter muitos problemas, dificuldades na vida, podemos passar por grandes provações, mas no momento onde as coisas estão dando errado, precisa mais nos motivarmos e estarmos conectados, quais são os nossos valores? Quais são as coisas que a gente precisa realmente buscar? Isso significa ter autoconhecimento sobre nós mesmos, saber quais são as coisas que são importantes na vida para nós, né? E esse auto pode buscar nos analisando, nos olhando, né? A gente pode fazendo uma terapia, meditando. E essa busca por nós mesmos, tomar contato das coisas que realmente são importantes para nós, é o que nos dá força para superar um momento de grande dificuldade. Então, o que a gente aprende com esse filme é que planejamento, ter resiliência, né? Entender que os momentos difíceis não duram para sempre, entender que a gente precisa ter sim uma persistência nos nossos objetivos, entender os nossos valores faz com que a gente supere esses momentos, grandes momentos de dificuldades. E a gente não está falando de qualquer momento de personagem, a gente está falando que ele perdeu a pessoa que ele amava, que foi assassinada, ele foi condenado a prisões, que ele era inocente, né? E ainda mais ele perdeu muitos amigos dentro da cadeia também, né? Então olha só que importante a gente entender que sermos resilientes, termos conhecimento dos nossos valores, termos conhecimento das coisas que propiciam ter força para enfrentar os difíceis, nos ajudam a passar por essas grandes barreiras e por essas grandes dificuldades, beleza? Então essa foi a minha análise de Sonho de Liberdade, está disponível no Netflix se você quiser assistir, recomendo, é um grande filme, um grande clássico, e eu fiz isso também por um pedido, uma solicitação, e agora estou trazendo para você aqui. Se você quer saber de mais algum filme, se você quer ter indicação de mais, quer fazer uma análise, quer saber a análise de mais algum filme, né, você pode escrever aqui abaixo mesmo no YouTube ou no Facebook, ou me mandar um WhatsApp também, que deve ter o link em algum lugar aqui dessa página. Manda um WhatsApp para mim, certo? E aí você conversa comigo e eu faço a análise da série para você, ok? Então essa é a análise de série de hoje. Deixa o seu curtir, se inscreva no canal e comenta aí. Um grande abraço, até a próxima!